Olá, aluno do oitavo ano, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História para mais uma aulinha e nesta aula nós vamos falar um pouco sobre o comércio triangular e a importância deste comércio triangular para a economia colonial, a economia das colônias, a relação da África com a América, a relação da Europa, ou seja, de quem estava colonizando, das colônias e do continente africano. Qual é a relação que a gente tem neste período para a manutenção da economia colonial? A gente vai entender melhor nesta aula e está estritamente ligado com o nosso objetivo, né? Que é entender o desenvolvimento do comércio triangular e as implicações econômicas, principalmente nas 13 colônias, né? A gente vai ver, mas onde que são essas 13 colônias? Por que que a gente está falando dessas 13 colônias? Então, aqui, pessoal, a gente já tem um panorama do que é este comércio triangular. A gente vai analisar melhor junto e por que que a gente chama de comércio triangular, tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo, a gente entender esse desenvolvimento, como que esse comércio ele foi se desenvolvendo durante o período colonial ali e quais as implicações que a gente vai ter nas 13 colônias. Então, aqui para a gente entender melhor as 13 colônias inglesas na América, o que que vocês sabem sobre essas 13 colônias? Conseguem ver aqui, ó, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Pensilvânia, Nova York, né, Nova Jersey, aqui, ó, Massachusetts. Essas colônias, gente, né, Connecticut, né, qual que é a diferença entre essas colônias? Né? Por que que elas são importantes para a gente entender o comércio triangular? É isso que a gente vai entender melhor nessa aula. Então, as colônias, gente, né, essas 13 colônias, né, lá no território americano vão ser as 13 primeiras estados, a gente pode dizer, que depois vão se unir para formar os Estados Unidos. Então, aí vocês começam a entender por que o nome do país, Estados Unidos, né? Porque vão ser 13 colônias separadas que vão se unir contra a Inglaterra, né? Vão ser os Estados Unidos da América, né? Então, essas colônias, elas dividiam-se entre colônias do norte e as colônias do centro e sul, certo? Então, aqui no mapa a gente consegue ver, ó, as colônias do norte, né, são essas aqui em amarelo, mais queimadinho, né? As colônias do centro, aqui Nova York, Pensilvânia, né? E as colônias do sul, e aqui no mapa a gente tem também todo o território indígena que era vasto, né, para o oeste americano, né? Já viram aqueles filmes sobre o Velho Oeste, né? Porque justamente os Estados Unidos eles vão crescendo, né, vão conquistando ali o oeste, a base ali de dominar os indígenas, dominar os territórios dos indígenas. Então vai ser muito comum os conflitos nestas áreas, né? Então, as colônias do norte e centro, elas vão desenvolveram-se, né, com base na pequena propriedade, na policultura, né? Então, eram pequenas propriedades, né, no norte e no centro. E o que é uma policultura? Muita cultura. Eles não plantavam uma coisa só. Então, eles plantavam de tudo. Então, isso favorecia também o comércio entre elas, né? Então, plantava lá tomate, arroz, feijão, né, banana, plantava tudo, né? Um exemplo aqui para vocês entenderem, certo? Então eles tinham várias plantações ali de várias coisas, o que era diferente, né, na colônia do sul, que vai se desenvolver na base da grande propriedade de terra. Então era várias propriedades, então era um latifúndio, né? Então as colônias do sul vão se basear no latifúndio, certo? E vai diferente da do norte, a colônia do sul, as colônias do sul, elas vão ter propriedades escravocratas, né? Então vão ser propriedades escravocratas, vão usar o trabalho escravista. Então, gente, o processo de colonização da América do Norte, ele tem início, né, com a formação das 13 colônias na América do Norte, ali onde hoje se localiza os Estados Unidos, né? Então, sob a tutela da poderosa Inglaterra. Então, a Inglaterra, ela estava por trás ali destas 13 colônias. Então, você já se perguntou como que era a relação comercial destes dois mundos tão distintos? Como era a relação entre o mundo colonial inglês e a sua
metrópole. É isso que a gente vai entender melhor também. Gente, vamos para a primeira atividade da aula. Então, ao observar o mapa, escreva quais eram as colônias do sul. Então, eu quero que vocês analisem esse mapa e escrevam quais são as colônias do sul. Eu vou dar um tempinho para vocês, prestem bastante atenção na legenda e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram observar aqui no mapa quais eram as colônias do sul, com essas características diferentes ali da colônia do centro e as colônias do norte? Então, a gente tem Virgínia, né, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. São essas 4 colônias, né, que são as colônias do sul, que tinham processos muito diferentes, relações econômicas diferentes também, né, e processo de colonização diferente do norte e da central, das colônias do centro. Então aqui a gente tem um mapa que mostra um pouquinho do comércio triangular, né? Então a gente vai observar o mapa e entender o trajeto do comércio triangular. Então a gente tinha aqui, gente, as colônias do norte e as colônias do sul. E elas também têm relações diferentes no comércio triangular, né? As colônias do norte, né, mandava rum, armas e tecido, né, para a África junto com as colônias do sul, né? Mas esse processo ele era diferente, porque aqui as colônias do norte era muito comum eles terem relações também, gente, com as ilhas centrais, as ilhas caribenhas. Então eles buscavam, né, cana-de-açúcar e outros produtos aqui nessas ilhas caribenhas, eles retornavam com isso
eles produziam o rum, as armas e tecidos, eles mandavam para a África, as colônias do norte. Eles voltavam aqui, eles vendiam, né, eles voltavam com escravos da África do norte, então eles não tinham trabalho escravo no norte. Mas era uma questão humana? Não era uma questão humanitária, era questão de processo colonial, né? Eram as colônias ali mais voltadas para o povoamento. Então eles voltavam com os escravos, eles comercializavam os escravos aqui, e esses escravos, nessas ilhas caribenhas, que eram comercializadas muito também pelas colônias do norte, eles eram vendidos para as colônias do sul. Então vocês estão entendendo que a colônia do norte, na verdade, ela não vendia diretamente para as colônias do sul, mas ela comercializava com a África, retornando os escravos aqui para as ilhas caribenhas, né? E daqui saía também as moedas, né? O melaço, a cana, que depois era trocado ali, né? Rum, armas, tecidos para a África. Então acontecia esse processo constantemente, né? Mas no geral, então a gente tinha rum, armas e tecidos para a África, que eram trazidos da África, escravos e ouro, né? Principalmente para essas ilhas. E dessas ilhas caribenhas, a gente tinha, então, mandava-se os escravos, moeda, açúcar, o melaço e a cana. E depois, com isso, eles produziam rum, armas, tecidos, e esse ciclo, ele persistia e continuava, formando sempre o que, pessoal? Um triângulo. Isso aconteceu no Brasil também? Esse comércio triangular, ele é presente no Brasil? Sim, gente, ele é presente em toda a América, né? Mas esse é o processo ali de constituição, de relação que a gente vai ter do comércio triangular entre as colônias do sul, as colônias do norte, essa relação ali com as ilhas caribenhas, beleza, galera? Então, usando navios próprios dos colônias do norte, eles conseguiam melaço nas Antilhas, transformavam esse melaço em rum. Lembra que eu falei para vocês? Depois eles trocavam rum, armas e tecidos por pessoas escravizadas na costa ocidental da África. Então eu expliquei para vocês olhando o mapa, agora vocês estão entendendo aqui o passo a passo. Em seguida, eles levavam os escravizados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas. Estão entendendo? Então, de lá eles voltavam com mais melaço da cana para transformar em rum, certo? Então, todo esse processo que vocês estão vendo no mapa. Então, eram as colônias do norte que faziam isso. Então, as colônias do norte não tinham escravos, mas eles comercializavam escravos, porque não era uma questão humana, era questão de processo, questão econômica, só pensava ali no lucro. Então, eles tinham muito lucro com esse comércio, eles não precisavam escravizar, porque eram colônias ali mais voltadas ao povoamento, não tinham grandes propriedades de terra, eram pequenas propriedades de terra, enquanto no sul, né, que vai demorar inclusive para desenvolver, né, o norte até hoje é mais desenvolvido, né, do que as colônias do sul, né, vai ser um processo totalmente diferente, totalmente reverso. Então esse processo ele vai favorecer, né, a autonomia econômica das 13 colônias, que não dependiam. Vocês viram que eu não falei da Inglaterra aqui? Porque eles não estavam dependendo economicamente com esse processo da Inglaterra. É diferente do Brasil, que por muito tempo dependeu do comércio ali monitorado pelos portugueses. É diferente o processo aqui nas colônias americanas do norte, das 13 colônias. E aqui, gente, vamos para mais uma atividade na nossa aula. Então, segundo o mapa, quais os produtos que a América enviava para a Europa? Então, aqui a gente tem outro modelo de comércio triangular, que continua sendo o mesmo comércio, mas apontando, né, a Europa também entrava, né, nesse comércio, não no contexto ali exato das 13 colônias. Mas então, aqui, gente, observando o mapa, para onde, o que a América está enviando para a Europa? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiu responder? Então vamos ver aqui o que o mapa está mostrando para a gente, o que eles mandam para a Europa. Então, segundo, né, este mapa, a gente tem o açúcar e o tabaco e o algodão que era enviado para a Europa também, né? Esses produtos eles eram totalmente essenciais e a Europa ela era basicamente se tornou independente ali, né, destes produtos, certo? Então aqui também a gente tem a formação do comércio triangular. Então daqui da América saiu açúcar, o tabaco e algodão para a Europa, né, que saíam os produtos têxteis, né, rum e produtos manufaturados para a África, né, e a mão de obra escravizada para a América, né, que produzia depois o açúcar, o tabaco, o algodão, que mandava para a Europa e assim por diante, formando sempre um triângulo, por isso comércio triangular, né? Então, na Nova Inglaterra, né, eles conseguiam melaço nas Antilhas e transformavam em rum, aqui mais um esqueminha para a gente entender. Na África, eles trocavam rum, armas e tecidos por pessoas escravizadas na costa ocidental da África. Depois, nas Antilhas e colônias do Sul, eles levavam os escravizados para as fazendas das Antilhas e voltavam com melaço, né? E assim por diante, beleza, galera? Então, essas diferenças entre o centro-norte e o sul, então, as colônias lá do centro e do norte e as colônias do sul, elas refletiam-se no relacionamento dessas áreas com a metrópole. Então, o relacionamento de ambas era diferente, né? Então, enquanto o centro e o norte foi desenvolvendo com certa independência econômica, e totalmente independente, eles faziam todo o comércio sozinho, com navios particulares, né? Eles levavam rum, traziam escravos até aqui, né? Totalmente independentes dos ingleses, né? O sul ele evoluiu dependente da Inglaterra, né? Todo o processo ele era mais guiado pela Inglaterra. A manutenção do trabalho escravista era muito importante para o sul. E aqui a gente tem, né, o comércio triangular, gente, ele vai ser o que vai unir muito a América, a África e a Europa, certo? A gente tem esse comércio acontecendo em toda a América, não só na América do Norte, mas principalmente na América do Norte. Ele vai ser uma forma ali que vai ligar, né, toda o mercado, né, mundial nessa época entre África, Inglaterra, África, a Europa e a América. Então, gente, vamos para mais uma atividade nesta aula. Então, qual que era o papel do continente africano no comércio triangular? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, qual que era o papel do continente africano? A gente entendeu um pouquinho o papel da Europa, um pouquinho o papel da América, mas e o continente africano? Então, eles trocavam rum, armas e tecidos por pessoas escravizadas na África, na costa ocidental da África. Então, basicamente, a África ela trocava ali, né, produtos, né, pelos escravizados que iam ser direcionados para a produção desses próprios produtos aqui na América, beleza, galera? Então, o que a gente viu nessa aula? Aí, nós vimos que a forma distinta de desenvolvimento estabelecido nas 13 colônias foi favorecida pela economia. Então, economicamente, houve uma forma distinta de se desenvolver a econômica, as colônias do norte, as colônias centrais, foram totalmente desenvolvidas diferentes da colônia do sul. Comércio triangular entre as 13 colônias com as demais colônias espanholas da América, entrepostos comerciais no continente africano. E desde cedo os colonos americanos eles desenvolveram hábitos e sentimentos de autonomia em relação à metrópole inglesa, o que foi um processo mais lento aqui na América portuguesa e espanhola. Essas são as nossas referências, as referências das imagens. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal, sobre o comércio triangular. Espero que tenham gostado e até uma próxima.